Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes, esclarecendo mais dúvidas de língua portuguesa, e eu tenho feito muitos vídeos em relação aos verbos, falando sobre os verbos, acerca da utilização dos verbos regulares e também dos verbos irregulares na língua portuguesa. E por que estou fazendo isso? Porque o uso dos verbos é de extrema importância na hora de escrever, na hora de falar, na hora de se comunicar de um modo geral. Então, se você quiser se comunicar bem, necessariamente você aprenderá a usar os verbos, a conjugar os verbos na maneira correta, no tempo correto e também na hora certa. Então, vamos aprender sobre alguns verbos irregulares cuja conjugação gera dúvidas. A flexão, o que é conjugação? É a flexão do verbo. É mudar o verbo do presente para o passado e depois para o futuro. Se o verbo for regular, a conjugação é mais simples, porque não muda o radical, também não mudam as terminações. Mas se for um verbo irregular, muda a flexão, muda o radical e também mudam as terminações. Então eu peguei aqui alguns exemplos de verbos que são comuns, mas que geram muitas dúvidas. Exemplo, o verbo rir, R-I-R, o verbo rir. Como é que eu falo na primeira pessoa do presente, do modo indicativo, o verbo rir? Eu rio. Alguém pode achar estranho? Pode, porque rio
existe a palavra rio, substantivo, o rio, substantivo. Mas como é que eu identifico o substantivo? Eu identifico porque antes dele veio um artigo. Aí eu estou sabendo, se tem um artigo antes da palavra, eu já identifico, já deduzo imediatamente que se trata de um substantivo, porque todo substantivo vem com um determinante. E qual é o determinante? É o artigo. Qual é o artigo? Pode ser o a, os e as. Portanto, neste caso, ou ainda uma, uns e umas. Aí são os artigos. Os definidos e também os indefinidos. Aqui neste caso não tem artigo. O que é que tem? Tem o pronome pessoal reto, eu. Então, eu rio. Significa o quê? Que o verbo rir está na primeira pessoa do presente do modo indicativo. E a escrita é como se fosse realmente a palavra rio. R-I-O e ponto final. Sorri, mesma coisa. Eu sorrio. Eu sorrio. Presente, primeira pessoa do presente, no modo indicativo. Polir, aqui tem uma dúvida. Tem o verbo polir e tem o verbo pular. Porém, os dois verbos, eles são flexionados, eles são conjugados de maneira igual, absolutamente igual, no presente do modo indicativo. Como assim, professor? Da seguinte maneira, eu vou dizer assim, eu pulo, do verbo polir, eu pulo o carro todos os dias. Ou seja, eu estou usando a primeira pessoa do presente do modo indicativo. Eu pulo o meu carro todos os dias. Ou seja, eu fiz um polimento do meu carro todos os dias. Mas a maneira certa de conjugar o verbo polir é essa. Primeira pessoa, eu pulo. Agora vamos para a primeira pessoa do modo indicativo do verbo pular. Como é que eu vou conjugar? Eu pulo. A conjugação é a mesma, porém o significado é completamente diferente. Eu pulo no sentido de pular, saltar. Realizou um pulo de 15 metros. No sentido de saltar. Porque esse pulo aí, nesse caso, quando eu digo eu pulo, o pulo é verbo. Mas se eu colocar o pulo, aí o pulo já passa a ser substantivo. E por quê, professor? Porque antes dele vem o artigo o pulo. O pulo foi excelente. O pulo conseguiu uma marca excepcional. Aí, neste caso, esse o pulo aí, o pulo é substantivo. Mas quando eu conjugar na primeira pessoa do presente do modo indicativo, eu também vou dizer eu pulo. E a escrita é a mesma, P-U-L-O. Escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, porém os verbos são diferentes e têm, portanto, significados diferentes. No primeiro caso, no sentido de polir. No segundo caso, no sentido de pular. Eu acho que ficou muito clara essa explicação aí para todos vocês. Agora vamos a um verbo que nem é tão usado assim, e quando é usado se usa de maneira inadequada. Tem gente que diz assim, eu valo muito. Olha, não brinque comigo, eu valo muito. Eu valo não, eu valho. A forma correta de pronunciar o verbo valer, na primeira pessoa do presente, do modo indicativo é eu valho. Eu valho muito. Porque a primeira pessoa é conjugada dessa forma. Valho, V-A-L-H-O. Eu valho. A mesma coisa da expressão coisa que o valha. Mesma coisa. Esse valha também se escreve com L-H-A. Mas nesse caso aqui, como nós estamos falando da conjugação do verbo valer, então, primeira pessoa, eu valho muito. Escreve-se com V-A-L-H-O, tá certo? Nunca escreva com V-A-L-O, porque não está correto, é um equívoco, não está seguindo a norma da gramática da língua portuguesa. Então esqueça essa história de valo. Aderir, o verbo aderir também que é um verbo... E por que acontece isso, professor? Porque o verbo, por exemplo, valho, ele muda
o radical, vou só lembrar, conjugando o presente, eu valho, tu vales, ele vale. Nós valemos, vós valeis, eles valem. Este é o presente do indicativo completo. Primeira pessoa, valho. E nas outras pessoas vai mudando o radical. Muda o LH para o L. Vales, vale, valemos, valeis e valem. Estão todos conjugados, todas as pessoas estão conjugadas no presente do modo indicativo. Isso acontece também com o verbo aderir. Como é que eu vou conjugar o verbo aderir na primeira pessoa do presente do modo indicativo? Eu adiro. O verbo aderir, quando você quiser dizer que aderiu a alguma coisa, aderiu a um projeto, aderiu a uma ideia, aderiu a um sentimento negativo ou positivo. Então, quando você for usar o verbo aderir, você vai usar a primeira pessoa, eu adiro. Parece estranho, professor? Parece, mas é absolutamente correto. Tá certo? Eu adiro ao seu pensamento. Eu adiro ao seu projeto. Essa é a forma correta. Verbo caber. Caber também gera muita dúvida na hora de conjugar a primeira pessoa do presente do modo indicativo. Eu caibo nesta calça. Eu caibo nesta calça. Eu caibo neste sapato. Eu caibo neste sofá. Então, o verbo caber, na primeira pessoa, será conjugado eu caibo. Muita gente pode confundir com caibro. Caibro é outra coisa. Caibro é um substantivo. É um pedaço de madeira que você vai usar no telhado de uma casa, por exemplo. Vai usar os caibros. Aí tudo bem. Mas aí, no caso, caibro é um substantivo, não é um verbo. Tá? Eu vou falar o quê? O caibro. Portanto, é um substantivo. Já aqui é o verbo caber, que é um verbo absolutamente irregular. Tá certo? Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Olha aí como muda. Primeira pessoa, eu caibo. Segunda pessoa, tu cabes. Mudou totalmente o radical aí da palavra. Terceira pessoa, ele cabe. Primeira pessoa do plural, nós cabemos. Segunda pessoa do plural, vós cabeis. Terceira pessoa do plural, eles cabem. Pronto. Está conjugado o verbo caber no modo indicativo, no presente do modo indicativo. É assim que se conjuga. O mesmo acontece com a palavra, com o verbo mediar. Eu medio, jamais, eu medeio. Eu medio alguma coisa. Não, você não media, não, você medeia. Então, eu medeio esse encontro entre irmãos. Eu medeio esse reencontro entre irmãos. Ou seja, eu faço a mediação, eu faço a ponte, eu faço o elo entre os dois irmãos. Tá? Então, quando você for usar esse verbo, se usar, nem todo mundo usa o verbo mediar, mas se decidir usar, você vai usar dessa forma. Eu, como professor, eu medeio o aprendizado entre mim e os meus alunos. É assim que se diz. Tá? Então, por quê? Porque o verbo mediar é totalmente irregular. Portanto, à medida que você for conjugando o verbo, ele vai mudar o radical e também vai mudar a terminação do verbo. Por isso, essa é a diferença entre um verbo regular, entre a conjugação de um verbo regular e a conjugação de um verbo irregular. E para finalizar, o verbo competir. Esse aqui ainda é mais estranho. Primeira pessoa do presente do modo indicativo. Como é que eu vou conjugar o verbo competir? Eu compito. A forma correta é essa. Eu compito neste campeonato. Eu compito todo ano. Eu compito na categoria masculina. Então você vai usar o verbo competir na primeira pessoa do presente dessa forma. Eu compito. Por quê? Porque o verbo é irregular. Eu compito, tu competes, que já mudou o radical. Ele compete, nós competimos, vós competis, eles competem. É assim que se conjuga o verbo competir
no presente do modo indicativo. E a primeira pessoa é eu compito e ponto final. Se alguém falar assim, não ignore, porque a pessoa está falando corretamente, ok? Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, falando sobre a conjugação dos verbos irregulares, falando das mudanças do radical e das terminações dos verbos. Isso é importante, porque numa prova de concurso, num vestibular, no Enem, de repente pode cair uma questão relativa aos verbos irregulares, e você vai ficar, como se diz aí na gíria, você vai ficar boiando, sem saber o que fazer, sem saber de nada. Portanto, não caia nessa armadilha. Assista aos nossos vídeos aqui no canal O Português do Aurélio e você estará esclarecendo todas as suas dúvidas. Eu espero que este vídeo tenha sido bom para você, tenha sido útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações, deixem os seus likes e seus joinhas, inscrevam-se no canal, é importante fazer a inscrição e também façam o triplo C. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo. O canal está crescendo graças à participação de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.